que acontece? Hoje, o professor Marden ele vai trabalhar algumas questões de história com vocês. Aí a pergunta que vocês fazem é assim, Marden, nesse curso Imersão Enem, qual é a legitimidade que você tem para trabalhar história conosco? Pessoal, eu estava dizendo, vou precisar dizer isso para ficar gravado, muita gente vai assistir a aula gravada, é o quê? O professor também é formado em história. Embora eu não trabalhe diretamente, né, na rede privada hoje com história, eu sou professor de história do Estado, tá? E aí o que foi que eu analisei? Para vocês terem uma ideia, esse curso que eu montei, ele se baseia em cima de uma análise de praticamente todas as edições do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2009, tá bom, pessoal? Então, esse curso está montado em cima de uma estratégia, ele está montado em cima de conteúdo, ele está montado em cima de todo um panorama de conhecimento que eu desenvolvi acerca do Exame Nacional do Ensino Médio. Qual é o meu grande objetivo? O grande objetivo é que meus alunos que já estudam para o Enem, meus alunos que já têm domínio de alguns conteúdos, eles fiquem entre 37 e 40 questões. Mas, 42 questões, desculpa. Mas, Marden, você está dizendo que o mínimo que eu vou conseguir é 37. Esse é meu grande objetivo. E o máximo aqui, obviamente, é a gente chegar a 42 questões, porque nós não vamos conseguir ver todo o conteúdo. Mas é óbvio que o meu grande desejo, a minha torcida é para que você feche a prova, tá? Mas eu estou sendo realista. O meu grande objetivo é que vocês que se preparam, sobretudo, para vestibulares concorridos, como é o vestibular de medicina, vocês consigam ter uma prova de, no mínimo, 37 acertos. Por quê? Porque 37 acertos, se você tiver coerência pedagógica, a sua nota ela vai ser excelente. Beleza, galera? Então, o que foi que eu fiz? Primeira coisa, selecionei tópicos que, desde 2009, têm aparecido constantemente no Exame Nacional do Ensino Médio. Só que ao invés de eu trabalhar aqueles tópicos que lá no início de 2009, 10, 11, 12, 13, tinham mais recorrência, eu resolvi pegar dos últimos para trás. Todos vocês sabem, eu, Marden, participei de uma formação no INEP, tá? E nessa formação no INEP, o professor Marden se tornou um elaborador de itens do Enem. Então, assim, eu tenho um conhecimento, algumas das coisas aqui vocês vão precisar acreditar em mim, tá? Não vou poder falar uma série de coisas, mas uma coisa que eu posso lhe garantir. Existe um padrão de questões no Enem. O Enem, ele tem um padrão de questões. Qual é o meu objetivo aqui? Marden, você vai abordar todo o conteúdo de história nesse módulo. Se vocês pegarem o módulo 1, que é o material que eu mandei para vocês, observem. Ele é o módulo que trata das aulas 1, 2, 3 e 4. Esse módulo, pessoal, ele vai ser usado para essa aula de hoje, onde nós vamos trabalhar a parte de civilizações antigas, mas sobretudo Grécia, tá bom? E nós vamos, na próxima aula, adentrar a Idade Média. Então, essas duas aulas, elas vão tratar especificamente da história. Mas, Marden, por que você vai trabalhar história, se não é sua especialidade? Veja, pessoal, não é minha especialidade, mas eu entendo como que as questões de história elas aparecem no Enem. Então, meu grande objetivo aqui é trazer para você como que as questões de história aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? É esse o nosso grande objetivo. Sabrina, Milena, entrou mais alguém, Patrícia? Certo? Lorena, certo? Dandara, beleza, sejam bem-vindos. Bia, tudo ok, Bia? Então, o nosso objetivo aqui é esse, tá certo, pessoal? Então, ó, primeira coisa que você precisa saber, eu preciso que você memorize isso. Vocês tiveram aí as escolas que têm 3 frentes de história. Geralmente nós temos aí entre 30 e 40 aulas. Então vocês tiveram entre 90 e 120 aulas ao ano de história. Então o que acontece? Você não vai conseguir decorar, lembrar de tudo. Pessoal, é impossível. É impossível, você não vai conseguir lembrar de todos os assuntos. O que é que eu estou pedindo para você?
que você me dê um voto de confiança, e aí eu preciso da sua ajuda, porque eu estou aqui estendendo minha mão e dizendo assim, galera, pega aqui na minha mão e vamos junto, ó, certo? Mas eu preciso que você estique sua mão e pegue na minha mão, certo? Atenção! Conteúdo de história antiga, Marden. Na hora que a gente fala em história antiga, a gente está falando de história das civilizações clássicas, certo? E aí, existe praticamente 6 pontos que nós precisamos levar em consideração. Primeiro ponto, ó, a gênese das leis. Da onde é que vêm as leis das civilizações antigas? Como é a organização jurídica dessa lei? Aí a gente vem para o próximo aqui, ó, lá embaixo, que é a ideia de código jurídico dessas sociedades. Por que gênese das leis? Porque nós temos um chamado direito consuetudinário, que é o direito ligado aos costumes das civilizações. Códigos jurídicos, quando esses costumes eles vão para dentro de um código específico, certo? Então são duas coisas diferentes, mas que estão interligadas. Você precisa saber disso? Precisa, tá bom? Outra coisa importante, modos de produção, ou seja, como era a forma por meio da qual essas civilizações produziam riqueza. Beleza, pessoal? Você vai precisar saber isso. Outro ponto importante, se eu estou falando em produção de riqueza, eu tenho que entender a economia desses lugares. Outro ponto importante, estratificação. Marden, mas estratificação não só existe na sociedade moderna, no capitalismo, não, não. As sociedades antigas, praticamente todas, observe que eu não estou generalizando, praticamente todas, elas estão submetidas ao aspecto da estratificação social. Marden, o que é estratificação social? Uma sociedade dividida em classes. E a última, bebês, ó, a questão da religião. Eu preciso saber minimamente como essas civilizações antigas, elas lidavam com a questão da religião. Observa aqui, pessoal. Hoje nós vamos ficar na antiguidade, certo? E na próxima aula nós vamos para a Idade Média, onde nós vamos pegar Roma especificamente, vamos pegar Roma lá no finalzinho da antiguidade e vamos com Roma até a Idade Média, tá certo? Então hoje Grécia, na próxima aula Roma. Nós vamos entender como é que isso cai, tá bom? Então, estou mostrando para vocês qual é que vai ser o nosso caminho aqui, bebês. Veja bem, uma coisa que o Enem coloca para a gente é a necessidade da gente entender temporalidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó. Eu não quero fingimento, eu não quero mentira. Aqui todo mundo tá para aprender. Se você veio para cá para mentir, para dizer, eu sei de tudo, vai embora, certo? Eu quero que vocês aqui se liguem. Gente, eu tô dando um negócio para vocês importante. Olha só, eu quero que você entenda a minha lógica. Presta atenção, olha cá. 1789, sem titubear, me diga o que foi que aconteceu na história da civilização ocidental. 1789, ligeiro. Chat ou liga o microfone para falar. 1789, oi? Revolução Francesa. Pronto. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Milena. Pronto, Milena. Escuta só, pessoal. Obrigado. Revolução Francesa. Ei, galera, atenção. Ó. Se você não soubesse o que a Milena sabe, você conseguiria fazer uma questão do Enem? Sim. Sim, eu vou já provar para vocês no módulo. 1789 está acontecendo a Revolução Francesa, mas Marden, eu não lembro como começou. Eu entendo mais ou menos o que foi um movimento de contestação do sistema absolutista. Mas eu não sei, eu não lembro. Eu não lembro quem era Robespierre, eu não lembro quem era o rei, eu não lembro disso. Para o Enem você não precisa dessas coisas, certo? O que é que você precisa saber? Você precisa saber temporalidade. O que é temporalidade? É a linha que nós vamos traçar aqui, pessoal. Ó. Em todas as minhas aulas de história, eu preciso que você domine esse negócio chamado de temporalidade, ok? Olha só a temporalidade. Eu perguntei desse ponto aqui, mas nós não vamos tocar nesse ponto hoje, tá certo? Por quê? O nosso objetivo está aqui.
Quando eu estou falando de temporalidade, pessoal, para o Enem, eu estou falando de problemas, de questões, de situações socioexistenciais pelas quais a sociedade passa em determinados períodos. Por exemplo, 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, ou da era cristã. É o que a história denomina de período da antiguidade. O que é que faz com que a história ela comece? O que é que tinha antes dessa história antiga, Marden? É um termo que eu detesto, tá? Mas vou usar, era a pré-história, certo? Mas aqui, ó, inicia a antiguidade, a organização das primeiras sociedades, como que essas primeiras sociedades, elas desenvolveram as relações sociais, as estruturas sociais, os códigos jurídicos, a apropriação da terra, a economia, a religião, códigos jurídicos, etc. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero que você lembre-se do seguinte: na antiguidade, nós temos um fator decisivo para o início dela e um fator decisivo para quê, pessoal? Para o declínio da antiguidade. Marden, qual é o fator decisivo para o início da antiguidade? A criação da escrita, certo? A criação da escrita. Ah, Marden, mas eu não me lembro quem foram os primeiros a desenvolver a escrita. Não tem problema nenhum. Você não precisa, eu não quero entrar aqui nesse preciosismo, tá, pessoal? Eu vou já mostrar para vocês, de um modo empírico, como é que o Enem vai trabalhar isso. Fica aí, ó. O que acontece? A antiguidade, ela nasce com a criação da escrita. E quando é que a antiguidade ela chega ao fim para dar início? Segundo momento que nós vamos colocar aqui, ó, que nada mais é do que a idade, olha só, a idade média, certo? O que acontece aqui em 476 para a gente ter o início da idade média? É isso aqui, pessoal, ó, a chamada queda de Roma. A queda de Roma que acontece no mundo ocidental, porque no mundo oriental, o Império Romano do Oriente, ele vai se sustentar até 1453. Aqui nós estamos falando da queda do Império Romano do Ocidente. Show de bola, galera? Então, o que foi que aconteceu? Na queda de Roma, nós temos o pontapé inicial para a Idade Média, que é tema da nossa próxima aula. Mas olha só o que acontece. Entre as civilizações antigas, nós temos as civilizações mesopotâmicas, nós temos o Egito e nós temos a Grécia Antiga, certo? Lembre-se, todas as vezes que nós falamos de uma dessas civilizações, certo? Nós vamos precisar saber o quê? Código jurídico, gênese das leis, modo de produção, economia, estratificação social, religião. Por exemplo, se a gente pensa, tá, no poder político associado a essas diversas sociedades antigas, a gente vai entender que esse poder político, por exemplo, no caso do Egito, é um poder político teocrático, ou seja, que vem da religião, que me faz precisar entender o que é esse poder teocrático. Depois, se a gente olha para as sociedades mesopotâmicas, a gente vai entender o quê? A forma por meio da qual essas sociedades desenvolviam o quê? O seu trabalho e, consequentemente, produziam as suas riquezas. Outra coisa, como é que essas sociedades se organizavam? Como é, por exemplo, que eles criaram as leis? Nós vamos já para as questões para vocês minimamente mapearem o que eu estou dizendo. Aí o que acontece? Entre essas civilizações antigas, as mesopotâmicas, a egípcia, a Grécia Antiga se destaca no Enem, certo? O que é que eu preciso saber da chamada Grécia Antiga? Veja bem, quando nós estamos falando da Grécia Antiga, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar os 5 períodos nos quais essa Grécia Antiga ela está dividida.
Quais são esses períodos, Marden? Um período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, certo? O período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Pessoal, são aí, os 4 períodos, tá, que nós temos, os 5 períodos, desculpa, em que se dividem a chamada Grécia Antiga. Queria chamar a sua atenção para 2 momentos importantes. Quais são, Marden? Primeiro aqui, arcaico. Por quê? Porque é no período arcaico que nós vamos ter o nascimento das chamadas cidades-estados, tá? Que tá aqui, certo? Isso aqui, pessoal, é ouro no Exame Nacional do Ensino Médio. Você não pode perder uma questão sobre isso aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cidades-estado, tá? Guarda isso que nós vamos ver agora. Primeiro ponto, período arcaico. Segundo ponto, período clássico. Certo? No período clássico, nós vamos ter um destaque, sobretudo, para quê? Para a questão da filosofia e da organização social do povo grego frente à democracia e também os movimentos de quê? Os movimentos políticos vinculados à guerra, certo? Enem está aqui, certo? O que acontece? Cidades-estado. No momento que a gente está falando de cidade-estado, a gente vai lembrar de 2 coisas importantes, tá bom? Marden, o que é que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar da autonomia legislativa da polis. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar. Legislação que era criada dentro de uma cidade-estado era uma legislação absolutamente autônoma. Essa autonomia, ela se fazia sentir, sobretudo, no exato momento, pessoal, atenção aqui, ela se fazia sentir no exato momento em que você que está aí, já deve ter visto no Enem, no momento em que a polis, ela vai criar leis específicas para a chamada participação política. A participação política na polis é vinculada à democracia. E aí, pessoal, essa democracia tem um nome principal. Vamos lembrar o nome principal dela, certo? Péricles. E esse rapaz, chamado Péricles, vinculado, né, à democracia, ele vai estatuir a ideia de quê? A ideia de cidadania. Essa cidadania, no mundo grego, ela não era uma cidadania ampla, ela era uma cidadania o quê? Restritiva. Marden, que é uma cidadania restritiva, é uma cidadania que restringe a participação no governo da sociedade grega. Pessoal, nós vamos olhar aqui as questões e eu queria que vocês lembrassem de uma coisa. Eu queria que vocês lembrassem desse caminho que eu estou fazendo. Eu estou dizendo o que é que vocês precisam saber. Eu estou dizendo que temporalidade é você minimamente mensurar que as civilizações antigas estão dentro desse período. Eu preciso que você lembre que as questões que acontecem relacionadas à Grécia, elas não vão acontecer onde? Lá na Revolução Francesa. Elas são filhas de um tempo. E o tempo é esse aqui. Show de bola? Outra coisa importante, esses períodos, eles precisam ficar claros para a gente. Uma vez que esses períodos da Grécia Antiga, eles são períodos que fazem com que nós nos remetamos, por exemplo, no período pré-homérico e homérico. A Grécia, ela sofre influência de outras sociedades antigas. Nenhuma sociedade nasce do nada.
tá? Então, guarda isso. Então, aqui nós vamos ter influência das sociedades antigas. Aqui nós já vamos ter uma maior autonomia do desenvolvimento da própria Grécia Antiga. E aqui, no período clássico, nós já vamos ter uma nova visão de mundo que não vai ser mais influenciada, mas vai influenciar todas as outras visões de mundo existentes até então. E o período helenístico é justamente o período de difusão cultural desse mundo que nós estamos falando, tá bom? Pessoal, me dá um ok aí, tá tudo bem? Vocês estão me escutando tranquilo? Me dê um ok rapidinho aí, por favor. Patrícia, pessoal, tá ok aí? Tá de boas? Pessoal, peço para que vocês peguem aí o material, por favor, e se dirijam aí até a página de número 5, tá bom? Patrícia, tu já compartilha o meu material, tá compartilhado? Vocês estão vendo aí, ó. Queria convidar vocês a observar o seguinte, esse material que eu estou preparando para vocês, pessoal, eu ia esquecendo de falar disso, então vou falar logo agora, ó. Eu queria muito que vocês observassem uma nota que tem bem aqui, ó, tá compartilhado com vocês, tá certo? O que é esse material? Gostaria muito que esse material ele fique com os senhores e as senhoras. Por quê, Marden? Porque eu não quero que esse material ele se difunda, porque vocês então acabam com o meu curso, tá certo? Esse material é todo um diferencial, pessoal. Vocês vão ver que ele vai ajudar muito a vocês na hora da prova, tá? Obviamente que a gente vai caminhar com ele aqui. Mas o que é que eu queria que vocês fizessem? Semana passada eu mandei um outro material para vocês, que foram as 45 questões de ciências humanas do Enem de 2021, certo? E essas questões, elas estavam o quê? Elas estavam expostas com a quantidade de acerto de cada uma dessas questões e a quantidade e o percentual de cada pessoa que marcou, de cada gabarito marcado, ou melhor, gabarito não, de cada alternativa marcada. Então, por exemplo, você tinha as 5 alternativas, e aí você tem, por exemplo, 20% que marcou a alternativa E, 10%. O que é que eu quero que vocês façam? Quinta-feira que vem, certo? Eu vou abrir um plantão tira dúvidas aqui, certo? Vocês vão saber disso, porque eu vou colocar no grupo, mas eu já estou adiantando. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que depois dessa aula de hoje, vocês façam, certo? Vocês façam a tarefa para você fazer. Eu quero que vocês façam todas as questões que têm acima de 50% de acerto. 49,8, estou chutando. Tem 49,8 de acerto lá. Eu quero que vocês respondam a questão. As que tiverem um baixo percentual de acerto, eu não quero que vocês respondam por enquanto. Eu quero que vocês respondam as que têm um alto percentual de acerto. Acima de 50% ou 49,8%, abaixo de 49% nem pensar, tá bom? Seja, de 50 para lá, no máximo 49,8, 0,9, porque tem, certo? Isso é uma tarefa que eu quero que vocês façam. Na quinta-feira, eu vou abrir, certo? Aqui com vocês, um momento de tira dúvidas dessas questões, onde nós vamos passear em uma por uma. E aí eu quero pedir uma coisa para você. Mesmo que você diga assim, eu acertei essa questão, ou eu acertei todas que estão aqui, mas eu quero que você crie consciência de uma coisa. Não é porque você acertou, a não ser que tenha sido plenamente consciente, mas não é porque você acertou que você sabe. Você tem que ter consciência do acerto, tá bom? O que é a consciência do acerto, Marda? É você saber por que você acertou. Eu não quero ninguém com um cabelinho do Marden carequinha, né? O cabelo que é raro. Eu não quero você com um cabelinho do Marden careca com dúvida, tá certo? Não quero. Eu quero todas as questões resolvidas e aí eu vou mostrar para vocês como é que deveria ter sido a resolução e quais são os raciocínios possíveis em cada questão dessa na quinta-feira. Eu divulgo o horário até lá, tá certo? Mas vai ser na quinta-feira, deixa marcado. E esse material aqui, aquele que eu joguei semana passada, tá aí disseminado. Vocês podem enviar para quem vocês quiserem esse material da semana passada. Porque o pessoal não vai saber o que fazer com ele, então não me importa. Esse aqui não. A partir de hoje,
Esses materiais, eles estão saindo com essa nota, tá, pessoal? Isso aqui foi o pessoal do marketing que é baseado na Lei 9.610, né? Eles proíbem qualquer reprodução, seja pelo meio digital ou físico, desse material, certo? Se torna algo ilegal. E aí eu estou fazendo isso por quê, pessoal? Porque eu já cansei de compartilhar material com a galera e eu chego nos cantos, o meu material está lá e o pessoal nem para colocar meu nome, certo? O pessoal diz assim, o material aqui é do fulano de tal, é da instituição tal e tal, não sei o quê. Então, assim, eu queria muito pedir encarecidamente isso a vocês. Esse material fica nas mãos de vocês, tá bom? Olha o que vai acontecer. Nós temos aqui, certo? Nós temos aqui os mapas mentais, tá certo? Olha só, deixei os mapas mentais realmente daquilo que vocês precisam, certo? E nós vamos agora para onde? Nós vamos agora para algumas questões. Olha essa questão aqui, ó. Queria pedir para a galera que está com o celular, certo? Que está assistindo pelo computador e está com o celular, se vocês puderem ir lá no meu Instagram, eu agradeceria muito a vocês. No meu Instagram, e que vocês observassem, acho que vocês conseguem, daqui a pouco, tá? Vocês conseguem observar aí na internet o número dessa questão. O número dela no Enem, certo? Olhem no caderno azul, certo? O número da questão, e vocês me dizem aqui, certo? Enem de 2020, observem, Enem de 2020, está compartilhado aí com os meninos, né, Patrícia? O tablet? Tá. Pronto, olha só, Enem de 2020. Queria muito que vocês me dissessem daqui a pouco qual é o número dessa questão. Aí eu queria que vocês fossem até o meu Instagram e procurassem uma postagem que tem assim, ó, nível de dificuldade dessa questão, certo? Eu quero que vocês vejam isso, tá? Daqui a pouco nós vamos dizer qual é o nível, o ND dela, o nível de dificuldade. Eu vou explicar para vocês algo importante, certo? Sobre o Enem disso. Mas olha só a questão. Olha só o que é que diz o comando da questão. Texto comando diz o seguinte. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu alguma coisa. Ou seja, eu tenho um sistema de governo que está sendo mencionado no excerto, presta atenção, eu estou mencionando aqui um sistema de governo, e eu quero saber o que é que esse sistema de governo ele promoveu. Ele promoveu competição, ele promoveu campanha, ele promoveu estabelecimento de mandatos temporários, ele promoveu declínio da sociedade, ele promoveu participação no exercício do poder. O que é essa sociedade, ou melhor, o que é que esse sistema de governo promoveu nesse contexto aqui, ó, que a gente está descrevendo? Pessoal, é isso que a gente tem que fazer para cada questão, tranquilo? Observem o que diz o texto base. Diz assim, ó, presta atenção, vocês acompanham comigo aqui, diz assim, ó, na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Cidadania é restritiva. Quem é cidadão? Quem faz parte do conceito de povo. Quem é cidadão? Aquele que está atrelado à democracia. Essa cidadania, portanto, o conceito de povo, era absolutamente restritivo. Continua o texto. Mas, tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. O que é que ele está dizendo para a gente, pessoal? A forma de governo que existia em Atenas nos séculos 4 e 5, ela era uma forma absolutamente direta. Pessoal, o texto está dizendo que a ideia de povo era restritiva, ou seja, não era toda pessoa que participava do conceito de povo. Atenção! Olha aqui, ó. Não era toda pessoa que participava do conceito de povo, mas as pessoas que participavam desse conceito eram cidadãos. E numa democracia direta,
Esses cidadãos, eles faziam o quê? Eles exerciam o poder político. Ou seja, não tem o que pensar, certo? Não tem o que pensar. Marden, qual é a alternativa correta? É participação no exercício do poder. Eu quero que todos vocês, se tiverem entendido aqui, certo? Eu vou olhar no chat aqui. Todos vocês que entenderam, colocam ok, pessoal, até agora. Eu quero ver no chat. Todo mundo, bora lá. Ok, vamos lá, pessoal, rapidinho. Valeu, Milena, valeu, Bia, valeu, Lorena, vai, todo mundo. Dandara, valeu, ok. Ok, presta atenção. Eu vou modificar uma coisa. Eu vou modificar uma coisinha aqui, certo? Vou modificar uma coisa e eu quero que vocês me digam qual seria a resposta correta, certo? Eu vou modificar o comando, ó. Mesmo texto, eu quero que vocês olhem para esse comando. Olhem para o comando. Essa democracia aqui é uma democracia antiga, tá? Uma característica da democracia contemporânea. Ei, pessoal. Contemporânea é aquilo que está depois de 1789. Certo? Isso aqui é o que é o mundo contemporâneo, que é a Idade Média, aqui a modernidade, ó. Modernidade, certo? E aqui é a contemporaneidade. Depois de 1789, segunda metade do século XVIII, na verdade, início do século XIX, faz com que a gente entre aí no mundo contemporâneo, tá certo? O que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe o seguinte, ó. O comando novo agora está dizendo assim, uma característica da democracia contemporânea, contrária à concepção apresentada no texto, seria qual? Pessoal, me diga aí qual seria a característica da democracia contemporânea que vai ser contrária à concepção apresentada no texto. O que é que vocês me dizem? Eu quero a resposta no chat de novo. Eu quero a resposta no chat. O que é que vocês me dizem? Qual é a característica? Vamos lá, rapidinho, pensem um pouquinho. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? Tá todo mundo pensando, né? Eu tô olhando aqui o chat no computador e ninguém diz nada. Vamos lá. Mesmo texto, mesmas alternativas, eu estou mudando o comando. Eu estou esperando vocês me dizerem. Vamos lá. Porque não tá compartilhado o slide, Milena. Tá compartilhado, tá não? Vamos voltar. Pronto, voltou aí, ó. Tá aí o comando, pessoal, ó. Uma característica da democracia contemporânea, contrária à concepção apresentada no texto, é a. Vamos lá. O que é que vocês me dizem? Pensem um pouquinho, eu vou só colocar aqui que a queda. Estou esperando, hein? Vamos lá. Beatriz. Certo, acha que é a A. Olha aí. Vamos ver os outros. Uma característica da democracia contemporânea contrária à concepção apresentada no texto é a. Vamos lá? O que é que vocês acham, pessoal? Ah, como eu queria que vocês me respondessem. Milena, A. Vai, Dandara, vai, Lorena, pense um pouquinho, bora. Valeu, Sabrina, A. Pessoal, antes de eu dizer para vocês qual é a resposta correta, olhem para cá, ó, rapidinho. Observem que essa questão que a gente acabou de fazer, ela teve 28,6% de acerto. Alguém conseguiu encontrar o número da questão
e lá no meu Instagram olhou o nível de dificuldade dela? Alguém conseguiu fazer isso? Alguém conseguiu? Alguém conseguiu fazer isso? O número da questão, 2020. Não, é média, mas tem um númerozinho lá, ô Lorena. Qual é o número que tem lá? Tu consegue me dizer o número? Coloca aqui no chat o número, por favor, que tem lá. Coloca o número dela. Eu vou dizer para vocês quanto é que essa questão ela valia no Enem. Certo? Eu vou dizer para vocês quanto é que ela valia no Enem. Certo? Ela lá diz que é média, não é, Lorena? Média. Certo. Uma questão média. Mas olha só, pessoal, a quantidade de acertos que essa questão teve. E olha só a disparidade de gabarito. Gente, obviamente a maior parte marcou a alternativa E, tá certo? Mas olha a quantidade que marcou a alternativa A. Olha a quantidade que marcou D, B, C. O que é que eu não quero? Eu não quero que você caia em nenhum desses distratores aqui. Nenhum. O que é que ele está pedindo na habilidade 24? Ó, que geralmente a habilidade 24 geram questões médias. Certo? Aqui ele está pedindo o que de você? Ele está pedindo que você consiga relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. E para isso você precisa fazer o quê? Ó? Utilizar conhecimentos históricos. Esses conhecimentos históricos não precisam ser aprofundados. Gente, se você não lembrasse que Atenas viveu nos séculos 4 e 5 antes de Cristo, uma democracia, o texto está dizendo para você. Agora você precisa minimamente entender. Essa democracia na qual Atenas estava inserida, ela está dentro da temporalidade do mundo antigo. O mundo antigo, ele tem estratificação. E tendo estratificação, esse mundo antigo faz com que a gente tenha o quê? Um tipo de cidadania restritiva. Na questão que eu formulei com o novo comando, gabarito correto com o novo comando, tá, pessoal? Gabarito A. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que não pode ser esse aqui, ó? Estabelecimento de mandatos temporários. Certo? Por que não pode ser esse? Olha o comando. Uma característica da democracia contemporânea, contrária à concepção apresentada no texto, vai ser a competição para a escolha de representantes. Certo, Marlon? Por que não vai ser a C, estabelecimento de mandato temporário? Porque, gente, no texto comando, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo uma característica da democracia contemporânea contrária à concepção apresentada no texto. No texto, bebê, a democracia aparece como forma de governo direta. Essa forma de governo direta tinha nos cidadãos o quê? Tinha nos cidadãos a sua forma de exercer o poder político. Assim sendo, observem só, se esses cidadãos eles têm em suas mãos uma forma de exercer o poder político, qual é a característica hoje que se contraria a isso? Os cidadãos hoje, eles vivem num mundo em que eles precisam competir para saber quem vai ou não exercer o poder político. Eles fazem isso por meio de quê, Marden? Por meio de um pleito eleitoral, para que os nossos representantes sejam verdadeiramente eleitos ou não. É isso que acontece. Pessoal, alternativa correta, tá certo? Com o novo comando, alternativa A. Então, o que é que eu estou querendo que você perceba? O comando de uma questão, ele determina como você vai responder a questão. Vocês responderam corretamente a alternativa A, tá certo? E eu quero que vocês lembrem-se do seguinte, essa é uma questão média e que teve menos de 30% de acerto. Por que eu estou pedindo para vocês, como tarefa de casa, resolverem o quê? As questões acima de 50%.
com raríssimas exceções, as questões acima de 50% que eu mandei para vocês lá no PDF da semana passada, com raras exceções, as questões acima de 50%, pessoal, elas são questões médias ou difíceis, com raríssimas exceções. Em sua grande esmagadora maioria, são questões fáceis, tá bom? São questões que você precisa acertar. Então, na quinta-feira, nós vamos ver quais são essas questões, nós vamos passar uma por uma. Todas aquelas que têm acima de 50% de acerto. Agora vamos aqui, ó. Slide ainda continua compartilhado, Patrícia, aqui o tablet. Vamos lá de novo, pessoal, ó. Segunda questão que a gente tem, olha só, Enem 2021 PPL. Certo? Gente, eu vou querer que vocês observem essas duas questões aqui, ó. Certo? A questão do Enem de 2021 e a questão do Enem de 2020. Ei, tá todo mundo aí, Patrícia? Ei, pessoal, vou dizer uma coisa importante para vocês, o que motivou o professor Marden a criar isso aqui. Pessoal, olha cá, deixa eu olhar para você. Existe, certo? Existe um chamado mapa de itens do Enem. Marden, o que é que seria... Se informação não sai daqui, certo? Se você sair, você está dando pano nas mangas para o seu concorrente. Existe um mapa de itens do Enem. Todo professor que é convidado para ir elaborar, que faz o processo de seleção para ir elaborar as questões do Enem, ele precisa conhecer esse mapa de itens. E conhecendo esse mapa de itens, ele vai aprender a lógica que existe por trás das questões e como é que essas questões elas vão ser formuladas para aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio. Tá certo, pessoal? Eu quero que você guarde isso. Nós vamos agora para duas questões que vão tratar sobre a gênese das leis, de onde as leis vêm, e dos códigos jurídicos nas sociedades antigas. Essas sociedades antigas, essas civilizações antigas, que vieram antes da Grécia Antiga, essas civilizações, elas tinham leis. Essas leis, elas eram articuladas no corpo social. Observa só o seguinte aqui, pessoal. Enem de 2021, sempre pelo texto comando, tá? Diz assim, esse trecho apresenta uma característica, olha só, de um código legal, elaborado no contexto da antiguidade oriental, explicitada no... Gente, quando você pega um comando desse tamanho, deixa eu vir para cá, pode me deixar com o slide compartilhado, estou indo mais para pertinho de vocês. Olha só, pessoal, quando a gente pega um comando desse tamanho, certo, Milena? Certo, Lorena? Sabrina? Pegou um comando desse tamanho, Dandara, você está aí, tá? O que você faz? Ó? O que é que ele quer? Esse trecho apresenta uma característica. Você grifa. Certo? De um código legal. Característica de um código legal. Elaborado no contexto da antiguidade oriental. Para você não se perder no que é que o comando quer, você vai diluindo o comando. O que é que o comando quer? Uma característica explicitada. Uma característica explicitada de quê? De um código legal. Em qual contexto esse código legal foi elaborado? No contexto da antiguidade oriental. Entendeu? Então, ó a estratégia que eu estou te dando. Esse trecho apresenta uma característica explicitada no. Essa característica ela é explicitada na recusa do direito natural, ela é explicitada na caracterização do objeto do delito, ela é explicitada no engajamento da coletividade, ela é explicitada na flexibilização das normas, ela é explicitada no cerceamento da possibilidade de defesa. Pessoal, eu estou mostrando para vocês como eu resolvo uma prova do Enem hoje, certo? Eu estou dizendo que você tem que fazer literalmente essa jogada. Você não é para ler o primeiro texto que está lá em cima, você lê o comando e depois você vem diluindo esse comando. O que é que o comando quer? Uma característica simples de quê? Do código legal.
Essa característica, ela é explicitada em quê? Ela é mostrada em quê? Ela é evidenciada em quê? Ela é deduzida em quê? Ela está sendo ali demonstrada em quê? É isso que ele quer saber. Tá, pessoal? Olha agora o que é que o texto diz. Ó, presta atenção, nós vamos já para outra questão. Se liga. 196. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Ou seja, se você vai lá e arranca o olho de uma pessoa, a sua punição é que você também tem o olho arrancado. Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. Se você vai lá e quebra o osso de uma pessoa, seu osso vai ser quebrado. É sua punição. 198. Se ele arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Se ele arranca um olho de um escravo alheio, ou quebra um osso ao escravo alheio, deverá pagar metade de seu preço. Olha só. Ele está falando de um código legal. O que é um código legal? É um código que exprime as leis. Gênese das leis. Para que é que eu tenho leis na sociedade ocidental? Eu tenho leis, desculpa, na sociedade oriental, que é o que o texto está dizendo, eu tenho leis para regular o convívio social. Eu estou dizendo o quê? Cara, no momento que você comete um crime, literalmente sua punição vai se assemelhar àquele crime que você cometeu. Pessoal, eu não lembro nessa questão de código de Hammurabi, de princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Eu não lembro em qual sociedade esse código ele nasceu. Eu não lembro, mas ele me disse na antiguidade oriental. Para que é que eu tenho um código jurídico um código legal na sociedade oriental? Meu povo, eu tenho para quê? Eu tenho para dizer como que as pessoas vão viver em sociedade. É para isso. Aí, olha o que é que as alternativas dizem. Eu quero uma característica desse código. Essa característica é explicitada na recusa do direito natural para a expressão da vontade divina. Mas, bem, essas pessoas acreditam em Deus? Acreditam. Tá certo? Claro que acreditam. Deixa eu olhar aqui para você. Claro que acreditam, mas, galera, o texto está falando de vontade divina. Bia, o texto está falando de vontade divina? Claro que não. Lorena, você que é minha aluna, sabe muito bem o que é que significa isso aqui, ó. Direito natural. Né? Direito natural é uma expressão que diz respeito aos chamados direitos que todo ser humano possui, simplesmente por ter a natureza de ser humano. Mas, gente, o texto não está falando de direito, ele está de direito natural. Ele está falando de quê? Ele está falando de leis que são enxertadas na sociedade para você punir uma pessoa que não obedece a essa lei, as outras leis. Certo? É isso que o texto está dizendo. Se alguém arrancar o olho de alguém, a gente vai lá e arranca o olho dele, porque ele cometeu uma infração das regras do jogo. Tá bom? Olha o que é que diz a B, pessoal. Ó, a B diz assim: caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Nossa alternativa correta. Por quê, Marda? Olha só. O trecho apresenta uma característica explicitada na caracterização do objeto do delito. Marden, o que é o objeto do delito? É isso aqui, ó. Vou lá no texto, pessoal, me acompanha. Se alguém arranca o olho a um outro. Isso aqui é o objeto do delito. É o crime que você cometeu. É o crime, é a infração que você comete de uma lei que serve para regular o convívio social. Aí o que é que ele diz? A caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Ou seja, a punição de alguém, ela é equivalente, ou ela deverá ser equivalente ao crime, ao delito que essa pessoa cometeu. Literalmente isso é o que nós temos aqui. Bebês, observem. Marden, por que a C está errada? Engajamento da coletividade para a institucionalização da justiça. O texto não está falando de coletividade. E o texto, ele não está explicitando o quê?
a ideia de uma institucionalização da justiça. Ele está falando o quê? Se alguém comete um crime, vai ser punido de forma equivalente. O que é que seria uma institucionalização da justiça? Quando você tivesse uma instituição da sociedade que exercesse, né, esse poder de punir alguém. Mas nesse caso aqui, o texto não está dizendo para a gente, o texto só está apontando caminhos legais que são punitivos. Alternativa D, flexibilização das normas. Isso não pode ser, tá bom, pessoal? Por quê? Porque o texto nada mais é do que uma norma. Olha a alternativa E, cerceamento da possibilidade de defesa, preservação da autoridade. Cerceamento da possibilidade de defesa. O texto está falando que eu vou tirar a possibilidade de defesa de alguém, o texto não está dizendo isso, bebês. Todas as vezes que o texto não diz alguma coisa, a gente vai pegar esse texto, a gente vai pegar as alternativas que não conversam com ele e jogá-las no lixo, tá certo? É claro que a alternativa aqui é a alternativa B. Ó, tem a terceira, eu vou pegar aqui a outra questão, a questão de número 4, ó. Por que você vai pegar a questão de número 4, Marne? Porque eu quero. Não, pessoal, é porque é muito parecida, tá? Olha que questão, galera. Olha que questão. Diz assim, ó. Enem 2020. Comando sempre. Texto, comando. Diz assim, me acompanha aí, ó. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código tinham o sentido de... Qual era o sentido das leis? Nesse contexto aqui, ó. Para que é que as leis, elas serviam? Essa é a nossa grande pergunta aqui. Tá certo? Para que é que as leis, elas serviam? Tá bom, pessoal? Vamos lá ver o que é que o texto está dizendo para a gente. Diz assim, ó. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., e nascido em Babel, Hammurabi, pronúncia em babilônio, foi fundador do Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios, e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome Hammurabi aparece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como mais remoto já descoberto. Ou seja, esse código de Hammurabi é o chamado código mais remoto, mais antigo, do qual nós temos ciência. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Pessoal, essa é a parte central do texto, tá? Olha o que é que o legislador babilônico vai fazer, Hammurabi ou Hammurabi. Ele vai, de alguma forma, consolidar a tradição jurídica, ou seja, ele vai consolidar um código específico. Depois, segunda coisa, ele vai harmonizar os costumes, ele vai dizer assim, olha, quem está dentro dessa sociedade vai ter que seguir o código jurídico. E esse código jurídico faz com que as pessoas elas criem um padrão de conduta. Criar um padrão de conduta é harmonizar, é tornar harmônico os costumes dessas pessoas. E ele vai estender o direito e a lei a todos os seus súditos, ou seja, a todos aqueles que participam do seu governo, todos aqueles que estão submetidos ao seu poder político. Olha o que é que o comando diz, de novo, nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código, elas tinham sentido de alguma coisa. Qual era o sentido das leis? Assegurar as garantias individuais aos cidadãos livres. Marden, por que não pode ser isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma característica, sabe de quê? Do liberalismo, certo? Aqui, as leis, elas não são para assegurar garantias individuais, elas são para assegurar garantias coletivas.
certo? E não é de cidadão porque só tem cidadão onde? Numa democracia. Se eu sou súdito, eu não sou cidadão, na antiguidade. B, conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. Pessoal, onde é que no texto está falando dos chamados prisioneiros de guerra? Onde é que no texto está falando que eu vou pegar um indulto, um perdão e vou dar um prisioneiro de guerra para ele se tornar uma pessoa minha súdita ou livre dentro da minha sociedade sob o meu jugo político? Em canto nenhum. Olha o que diz a alternativa C. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Alternativa C. Bebês, olha o que diz a alternativa B da outra questão. Caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Olha o que diz a C. Eu vou tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Eu vou criar tipos de regras específicos para os atos dignos de punição. Quando é que você faz isso? Quando você consolida um código jurídico. Quem foi que fez isso? Hammurabi. No momento que o Hammurabi consolida o código jurídico que ele desenvolveu, nós temos o quê? Nós temos uma tipificação de regras que estão intimamente referenciadas aos atos ligados a um tipo de infração. Em outras palavras, se alguém comete um crime, existe aqui um tipo de punição que ele vai receber. Olha o que é que diz a outra lá, pessoal, a B. Caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Se você tem aqui um tipo de delito, aqui vai estar descrito o tipo de punição que você vai receber. Olha o que é que diz a outra. Na hora que você tem um ato digno de punição, você tem um tipo de quê? Um tipo de regra que vai dizer como você vai ser punido. Ou seja, duas questões extremamente semelhantes. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Sabe por que eu comecei com essa aula hoje? Queria dizer isso olhando para vocês. Deixa grande de novo, Patrícia. Sabe por que eu comecei com isso aqui hoje, pessoal? Porque, essas duas questões, elas apareceram no Enem de 2021 PPL e no Enem de 2020. No Enem de 2020, ela apareceu no Enem da ampla aplicação, que é o que nós vamos fazer. Em 2021 apareceu uma muito semelhante, só que foi no Enem PPL. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, isso aqui é o tipo de modelo de questão que vai se repetir. O que é que eu estou atentando aqui, morrendo de chamar a sua atenção? Que esse tipo de questão, ele quer que você faça o quê? Ele quer que você faça isso aqui, preste atenção. Ele quer que você analise, certo? O papel da justiça, justiça que está ligada a regras, está ligada à lei, na organização da sociedade. Pessoal, olha a quantidade de gente que acerta essa questão. 31%, tá? 31,6% é a quantidade de pessoas que acertam essa questão. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo, tá certo? Diz assim, outro comando. No texto, a estrutura jurídica fundamenta-se na intenção entre legislador e legislação. A estrutura jurídica, que é o código jurídico, que é o de Hammurabi, que o texto está descrevendo, ele vai fazer o quê? Ele vai se fundamentar na interação entre o legislador e a legislação. Ou seja, o legislador, ele cria a legislação, e a legislação ela é criada para obedecer à vontade do legislador. Então, legislador e legislação aqui, eles têm uma interação. E ele pergunta, qual é a intenção dessa estrutura jurídica? A intenção dessa estrutura jurídica é o quê, pessoal? Assegurar, conceder, tipificar, promover, conferir. O que é que vocês me dizem aí? Vou deixar vocês me responderem de novo. Me digam aí rapidinho. Ligeiro, porque o nosso tempo está indo embora. Hein?
Troquei o comando. Eu quero o quê? Eu quero a alternativa correta agora com o novo comando. O que é que vocês me dizem? Qual é a alternativa correta agora com o novo comando? Disseram aí, Patrícia? Ei, pessoal! Agora eu peguei vocês. Bora! Essa aí agora vai tirar o sono de muita gente. Vai! Tem um calculador aí, Patrícia? Emprestei. Milena botou A. Milena colocou A. Vamos lá, eu quero ver todo mundo. E aí? Bebês, olhe para mim. Vocês erraram todos essa questão. Sabe por que vocês erraram? Sabe por que vocês erraram? Porque vocês, olhe para mim. A Sabrina botou B. Também está errado. B, A, B. Por que não pode ser a A, pessoal? A A está ligada à sociedade liberal, tá bom? Não pode ter cidadão livre, cidadão só se tiver democracia. A gente está falando de Hammurabi, que é o legislador. Ele é o legislador, ele tem um poder total nas mãos dele, tá bom? Quero que você guarde isso na sua cabecinha. Mas por que não pode ser? Por que não pode ser a A, nem a B, nem a D e nem a E? Que vai ser a C de novo, pessoal. Mas eu achava que não podia ser, não. Pois pode. Eu só troquei o comando para dizer o que para vocês? Gente, eu quero que vocês tenham segurança, certo? Esse curso aqui, eu quero que vocês me desafiem, eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês digam assim, por que não pode ser e pode jogar. Aqui a gente está aberto, certo? É a alternativa C. A alternativa C, tá certo? Peguei vocês todos. Nas próximas, não tenham medo de responder. Não tenho. É a alternativa C. Marden não pode ser nenhuma das outras, pode não. Nesse comando aqui não pode não. Por que não pode ser? Porque ele está dizendo assim, ó, qual é a intenção da estrutura jurídica? A intenção da estrutura jurídica. Olha só, lá em cima, ele está perguntando assim, qual é o sentido que as leis sociais contidas no Código têm? Presta atenção como são expressões sinonímias. Qual é o sentido que as leis contidas no Código elas têm? Qual é o sentido que as leis contidas no Código têm? Ou a outra. Qual é a intenção que a estrutura jurídica? A estrutura jurídica são as leis contidas no Código. É o mesmo comando com palavras distintas. Gente, isso é uma estratégia que a gente vai aprender até o dia da prova do Enem. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou propor, tá certo? Um simulado que eu estou desenhando todinho nos moldes do Enem. Todo ele, para vocês, tá bom? Para vocês. Então, assim, esse simulado, ele é um simulado com questões totalmente inéditas que eu fiz. Esse simulado, ele não tem um nível Enem, não. Ele tem um nível acima do Enem. Mas o que é que eu quero que vocês façam? O que é que eu quero que vocês guardem na cabecinha? Que esse simulado, ele vai precisar ser respondido da forma como nós estamos fazendo aqui. Certo? Da forma como nós estamos fazendo. Eu, inclusive, vou até sortear prêmio para eles, tá bom? Mas, pessoal, na próxima aula, na próxima sexta-feira, nós vamos nos encontrar aqui para pegar de Roma em diante esse mesmo material. Então, deixa o material aí, se quiserem imprimir, tranquilo. E na quinta-feira, eu vou dizer, obviamente, o horário em que nós vamos nos encontrar para resolver todas as questões acima de 50% de acerto do material que eu mandei para vocês na semana passada, beleza?
Marda, eu tenho dúvida, eu posso te mandar mensagem? Coloquem lá no grupo que eu vou vendo, tá bom? De quaisquer questões que eu tenha trazido para vocês aqui, vocês podem colocar. Detalhe, vocês vão ver que lá no finalzinho desse material vocês têm, tá, o gabarito comentado, tá certo? De cada uma dessas questões. Inclusive, tem alguns gabaritos que são comentados tanto do ponto de vista de história, como de sociologia, como de história sozinha, ou com filosofia, enfim. Vocês têm tudo isso, tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui, o prédio já vai fechar, tá bom? Peço desculpas pelo nosso atraso. E deixa eu dizer só uma última coisa. Na próxima semana, a gente vai começar um pouquinho mais tarde, tá certo? Um pouquinho mais tarde, porque eu tinha um compromisso marcado na sexta-feira, às 18h30, então eu só chego aqui umas 7h30 e a gente começa perto de 8, tá bom? Mas eu aviso no grupo direitinho. Beijo no coração, obrigado por esse primeiro momento. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Valeu, galera. Beijo, tchau.